Estava a ler esta notícia do Público e lembrei-me de uma frase que eu já tinha guardado aqui há algum tempo para partilhar com vocês, que é: não podemos confundir estabelecer limites com sermos egoístas. E esta notícia ronda muito em volta da cultura que hoje se prega muito sobre amor próprio, sobre nos colocarmos em primeiro lugar, sobre nos priorizarmos, sobre sabermos muito bem aquilo que é negociável, aquilo que não é negociável para nós. E atenção que eu defendo muito isso enquanto psicóloga, que nós devemos estar em primeiro lugar, nós devemos ser a nossa prioridade na nossa vida, porque também temos muito, ouvimos muito daquela cultura de colocarmos sempre o outro à nossa frente, de não sabermos dizer que não, de estarmos lá para toda a gente e não questionarmos se os outros também estão lá para nós. Então começámos aqui a entrar numa visão de não, tu tens que ser a tua prioridade, tu tens que colocar em primeiro lugar, tens que saber muito bem o que é negociável, o que é negociável para ti, priorizar e guardar a tua paz e tudo certo com isso. Só que pegou-se muito nessa visão e acabou por se colocar tudo num saco que se esta pessoa não eu dou nesta relação e não recebo da mesma proporção, está a ser uma relação tóxica, não, eu tenho que colocar em primeiro lugar, então se eu não concordo com isto, ou se isto me vai afetar de alguma forma, ou se o que é que realmente é importante para mim, tenho só que me colocar em primeiro lugar. E estamos a partir para uma sociedade muito egoísta, sociedade muito isolada, em que cada pessoa só pensa em si sem pensar no outro. E nós temos muita tendência em fazer isto, digo nós, enquanto seres humanos, que é não viver a harmonia e o equilíbrio que é preciso entre uma visão e a outra. É óbvio que nós não devemos ser também aquela pessoa que diz que sim a tudo e a todos e acaba por se prejudicar constantemente, por se sentir desvalorizada, e por se sentir desvalorizada mais do que sentir desvalorizada pelos outros, é ela própria desvalorizar-se. Então, se eu estou constantemente a atender às necessidades de todas as pessoas e não atendo às minhas necessidades, eu própria estou-me a desvalorizar e, consequentemente, vou-me sentir desvalorizada pelos outros. Mas às vezes nem são os outros, sou eu mesma que não estou a valorizar o meu tempo, sou eu mesma que não estou a valorizar as minhas necessidades, eu não estou a valorizar o meu descanso, não estou a valorizar as minhas prioridades. Contudo, quando eu ganho essa consciência de que não, eu tenho que me valorizar, eu tenho que priorizar, eu tenho que me colocar em primeiro lugar, eu também não vou deixar de dar aos outros. Então, sei lá, eu até comentava com alguém há tempos que há pessoas que é óbvio que vamos imaginar que, e isto até são exemplos que estavam aqui na notícia, né? Tu dizes que não vais a um jantar porque estás cansado, ou não atendes o telefone porque não te apetece. Pronto, assim há alguns exemplos que às vezes existem que se prega muito nesta cultura de redes sociais e de amor próprio, de prioriza-te e faz aquilo que tu quiseres, o importante é que tu estás bem. Que é B. Há pessoas que eu tenho na minha vida que, ok, se eu passei uma semana muito cansativa e aquela pessoa me convida para ir jantar ao final de uma semana, se calhar aquelas pessoas, dependendo do grau de intimidade que eu tenho, eu posso dizer que não, porque realmente tive uma semana muito cansativa e não me apetece, e não quero estar a sair de casa, não quero estar a sair e tudo certo. Mas há outras pessoas que, se eu tive um dia de 12 horas de trabalho e me ligam e dizem: Petra, podemos só ir ali ao McDonald's, eu vou pegar em mim e vou, porque aquela pessoa tem um significado na minha vida. E é importante, e eu digo muitas vezes isto até mesmo em consulta, enquanto psicóloga, de que nós temos que saber dizer que não e temos que saber colocar limites. Contudo, até mesmo no saber dizer que não, nós temos que também saber pesar o que é que vale o meu não. O que é que eu quero dizer com isto? Vamos imaginar que alguém liga para ti, que alguém te manda uma mensagem e te pede ajuda para alguma coisa e tu tinhas algo programado para aquele dia, tinhas algo programado para aquela semana, mas tu consegues pesar na balança se aquilo que a pessoa te está a pedir realmente até é muito importante para aquela pessoa e por aquela pessoa ser importante para ti e tu amares aquela pessoa, ela estar num nível íntimo da tua vida, ou até mesmo não, mas tu vês que aquilo que a pessoa te está a pedir realmente é muito importante e aquilo que tu se calhar até podes realocar na tua agenda não vai causar assim tanta espécie. Então, até mesmo nesta cultura de dizer que não, é muito importante nós conseguirmos pesar o que é que vale o meu não. Não é? Porque nem tudo é assim tão linear e nós estamos a tornar pessoas muito lineares nesse sentido e acabamos por nos isolar de não, isto não, tenho que guardar a minha paz, tenho que estabelecer limites, eu estou em primeiro lugar, o mais importante sou eu sou a minha principal prioridade, certo, eu sou a minha principal prioridade, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que saber quais são os meus valores negociáveis, os meus valores inegociáveis, quais são os meus standards nos meus relacionamentos, mas também comunicar esses standards, porque existe muito a acontecer quando se começa este processo de amor próprio, de autovalorização, de me colocar em primeiro lugar, que
tu passas a ganhar consciência de quais são os teus valores negociáveis e inegociáveis em relações, aqui especificamente em amizades, só que tu nem sequer comunicas ao outro. Então, sei lá, passaste 10 anos a alimentar uma amizade de uma determinada forma. De repente começas a fazer terapia e começas a ganhar consciência de quais são os teus valores negociáveis e inegociáveis e porque que aquelas amizades ou aquela amizade especificamente está-te a incomodar, porque se calhar tens algum valor teu que não está tão presente naquela amizade. Então vou cortar, porque está a ser uma amizade tóxica para mim, então vou cortar simplesmente. Não, comunica com outra pessoa, porque isso aí também faz parte de nós sermos adultos. É nós comunicarmos. Eu até coloquei isso, escrevi lá um comentário nesta notícia em que eu falava exatamente sobre isso, que nós precisamos de comunicar à outra pessoa. Óbvio que depois se a outra pessoa não atende ao nosso comunicado, pronto, é a mesma coisa que qualquer relacionamento. Olha, eu percebi que isto aqui me incomoda, podemos tentar melhorar neste e neste aspecto. E tu tentas e colocas ali se calhar um certo limite, porque realmente era uma relação que estava a precisar de limites e passou um tempo e continua a ferir os teus valores inegociáveis, ok? E é preciso repensar qual é que vai ser o lugar daquela relação na tua vida, ou se aquela relação tem lugar na tua vida ou não. Mas não podemos passar isto para um extremo tão grande em que vou estabelecer limites, estou em primeiro lugar, eu sou a pessoa mais importante da minha vida, que se danem os outros, eu tenho que fazer aquilo que me faz sentido, tenho que saber dizer que não. Sim, mas não é dizer que não a tudo, é tudo com equilíbrio. Esta é a palavra-chave, equilíbrio. Então nós não podemos confundir estabelecer limites nas nossas relações com sermos egoístas ao ponto de ser só vindo a mim e eu não vou aos outros. Então é importante haver comunicação, equilíbrio e não pegarmos neste discurso de amor próprio e autovalorização e eu sou a minha principal prioridade para sermos pessoas egoístas e para nos tornarmos uma sociedade isolada, né? Então isto é uma coisa que nós precisamos ter muita atenção para não partirmos de um 8 para 80.